Alerta contra a dengue. Secretaria Municipal da Saúde confirmou que 195 casos da doença estão confirmados esse ano. A maioria absoluta contraída no próprio município, o que confirma a alta infestação do mosquito Aedes aegypti. E cerca de 330 casos estão sob suspeita, aguardando a chegada do resultado do exame. A infestação do Aedes aegypti é altíssima em todo o oeste paulista. Por isso, cada um tem que fazer a sua parte eliminando criadouros. E o Cresce, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, lançou a campanha para o alerta criadouros do Aedes aegypti em imóveis fechados. Está aí, então, alerta com relação à dengue, já a expectativa do surto em Marília. E, é claro, por causa da alta infestação do Aedes aegypti. Atenção, aposentados e pensionistas. Nova regra para a prova de vida, que tem que acontecer todos os anos para se continuar recebendo o benefício. Vamos até Brasília, você confere. Olá, eu sou Lilian Reis e tenho um recado importante para você que recebe o benefício do INSS como aposentadoria, por exemplo. As regras para a prova de vida para quem tem mais de 60 anos têm novidades. A partir de agora, esse procedimento pode ser feito em uma das agências do INSS. Antes, a prova de vida era feita apenas nas agências bancárias, que continuam realizando a comprovação. E se você tem mais de 80 anos ou não consegue se locomover, pode solicitar a presença de um perito do INSS. No caso de dificuldade de locomoção, é preciso enviar um pedido com atestado médico ou declaração de um hospital. Para ir a uma agência do INSS ou solicitar a presença de um perito, é preciso agendar pelo número 135. Quem não for fazer a prova de vida terá o pagamento do benefício bloqueado. Para o presidente estadual da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, Ronaldo Santos, esteve em Marília nesta quarta-feira. Ele veio para o evento que marca o lançamento da grande feira do setor, que vai acontecer entre 6 e 9 de maio em São Paulo, capital. O tema desse ano, é claro, é importante, é a tecnologia, a internet também cada vez mais envolvida no setor supermercadista, porque, é claro, os consumidores estão utilizando cada vez mais a rede de computadores. É uma realidade. Mas fica a expectativa para a economia nesse ano de 2019. O comportamento da economia. Será que o poder de compra da população vai melhorar? Se melhorar, é claro, o consumo aumenta. A média de alta no consumo no setor de supermercados tem sido de 2%. É pouco, mas é uma realidade para esse momento, diante da falta de orçamento e também diante do grande desemprego no país. É claro que o setor também está voltado para o apoio à reforma previdenciária, entendendo a Abras e a APAS que a aprovação da reforma vai trazer uma situação de calmaria na política da economia brasileira e vai recolocar o país no rumo. Ele falou, Ronaldo Santos falou sobre o momento do setor supermercadista. Ainda, se imaginar um sortimento no supermercado hoje, um supermercado médio, nós falamos de 10 a 15 mil itens, nós vamos encontrar uns 500 itens que poderiam ser classificados lá como saudáveis. Ou seja, ainda é pouco, né? Isso também, por ser pouca oferta, pouca produção, os custos ficam maiores também, né? Que a escala é pouco. Mas a gente percebe o seguinte, começa a ter uma demanda muito grande do consumidor pelos produtos saudáveis, ou seja, o tema entrou na agenda do consumidor. Além do produto, a informação. A gente percebe que há bastante carência dos nossos clientes sobre a informação. O que é saudável, o que é não ter açúcar, se não tem açúcar, com quem está adoçado. Então, acho que tem um processo para o varejo, né, na cadeia nossa dos supermercados,
de melhorar o sortimento, melhorar a condição de preço desse sortimento e melhorar a informação. São os 3 pilares para se desenvolver a cadeia. Lógico que nada acontece do dia para a noite, mas eu acho que é natural que isso evolua. E acredito que também o fato da crise econômica que nós tivemos aí, principalmente em 2015, 2016, com uma queda muito grande do PIB, diminuiu a renda do consumidor. E como são produtos que normalmente um pouco mais caros, isso também freou um pouco o crescimento. Mas eu não tenho dúvida, como há interesse do consumidor e com a melhora da renda, é uma categoria que vai crescer bastante no nosso segmento. Tem outra questão também que tem se percebido uma certa extensão no fortalecimento na atividade dos supermercados, pelo menos em alguns bairros, é a questão da comida pronta, porque cada vez mais o consumidor também vem comendo fora de casa, né? Então, essa parte da rotisseria, de pratos já cortados para levar, também está, digamos assim, no centro das atenções? Sim, as mulheres cada vez mais trabalhando, mais fora de casa, as cidades crescem, né? Quanto maior a cidade, menos é a possibilidade do trabalhador voltar para casa para se alimentar. Numa cidade pequena isso é possível. Então toda essa dinâmica, é natural que você faça a alimentação, pelo menos o almoço fora da residência, à noite dentro da residência, mas falta tempo para preparação de consumo. E aí os setores vão se adaptando para poder fornecer isso de maneira pronta. Então aumenta bastante, evidentemente, o sortimento das comidas prontas. Eu acho que no primeiro momento muitos pratos congelados, hoje já um pouco menos, né? Dado de novo essa questão de saudabilidade, o consumidor volta para ter o prato pronto na loja, mas talvez menos voltado para o congelado, mais para os pratos que estão só ou quente já ou resfriado, né? Mas que tem uma validade mais curta. O congelado continua sendo importante até porque você permite comprar uma quantidade maior e armazenar por um tempo maior. Acho que cada um vai se adaptando conforme a sua necessidade, mas é natural que tenha assim, um aumento para uma demanda, né, maior para o consumo desses produtos já prontos na residência. E para encerrar, Ronaldo, hoje como você vê o quadro geral da competição do mercado em relação à longevidade e sobrevivência de lojas avulsas, pequenas redes? Elas ainda são significativas, têm uma participação importante, elas ainda têm assim, uma relação afetiva de comércio de vizinhança com o consumidor? Sim, talvez eu faria um paralelo aí. O Brasil é um país enorme, né, muito grande, com muitas coisas regionais. Falando aqui em São Paulo, um perfil de consumo aqui na capital e a 100 km do interior é diferente. Tem produtos diferentes, produtos regionais, então nós somos muito heterogêneos nisso no Brasil. Acho que tudo isso até permitiu que não houvesse uma grande concentração do mercado ainda. Mas talvez a gente coloque o mercado agora de forma mais simples aqui em 3 segmentos, né? O mercado digital, eu acho que é um momento de disrupção agora, ele começa a expandir no setor nosso. As lojas tradicionais, aí o grande volume ainda está nela, vão continuar existindo por um bom tempo ainda, mas talvez ela comece a perder importância. E as lojas de conveniência, já algumas redes expandindo bastante as lojas de conveniência. Eu acho que essas pequenas lojas, onde ela possa servir uma pequena área ou local de trânsito, com um sortimento talvez não tão elevado, mas com muita comida pronta, eu acho que isso também é uma tendência do mercado. Agora, para a Páscoa, o setor supermercadista espera até crescimento das vendas em relação ao ano passado, em que pese o momento da economia e do poder de compra da população. Pelo menos uma estabilidade. Se bem que a inflação da Páscoa já é de 18% em relação ao ano passado. Os ovos estão pelo menos 10% mais caros. Destaques do momento: conta de luz não terá cobrança extra, aquela taxa extra, no mês de março, abril, de acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Como destaque também, o governo deve propor reajuste do salário mínimo apenas pela inflação. Como a inflação de 4%, todo mundo sabe que é uma inflação camuflada, o salário mínimo vai continuar perdendo o seu poder de compra. Mais uma vez, lembrando que os remédios estarão mais caros a partir, atenção, deste domingo em pelo menos
4%. Crédito imobiliário com recursos da poupança tem alta de 38%. Os destaques do momento da área econômica. Futebol, está tudo pronto para o início da semifinal do Campeonato Paulista. Teremos neste sábado, 18 horas, Morumbi, São Paulo e Palmeiras. No domingo, 4 da tarde, Itaquerão, Corinthians e Santos. Aí teremos no outro domingo. E na segunda-feira, dia 8, teremos as partidas de volta. No São Paulo, a grande novidade, não vai jogar. Pato foi apresentado oficialmente à torcida do Tricolor, está de volta ao São Paulo e será reforço para o Campeonato Brasileiro. Expectativa também para o primeiro amistoso do Marília, se preparando para a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Teremos neste sábado, 3 da tarde, a partida amistosa entre MAC e Oswaldo Cruz. E na Série A2, os times aqui próximos à Marília, em situação difícil, Linense e Pirapolense, estão na zona de rebaixamento. O Linense joga em casa neste sábado, frente ao Água Santa, melhor time do campeonato, enquanto Pirapolense atua em São Bernardo contra o ameaçado também São Bernardo. Então, Linense e Pirapolense em situação difícil, correndo o risco para o rebaixamento à Série A3 no ano que vem. O Ministério da Justiça garante a luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes vai continuar. As equipes da Polícia Civil dos 26 estados e Distrito Federal participaram das operações que resultaram em prisões em flagrante e na apreensão de material que vai ser analisado pela perícia. De acordo com o governo federal, para a 4ª etapa da Operação Luz da Infância, os investigadores analisaram 237 mil arquivos. O trabalho de monitoramento, de acompanhamento de atividades, ele tem que ser constante no ambiente cibernético. Ocorrem verdadeiros absurdos online e a gente está identificando algumas pessoas que, em tese, são acima de qualquer suspeita. O ministro Sérgio Moro disse que crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes não podem ser mais tolerados e que a possibilidade de anonimato na internet não vai ser capaz de proteger esses criminosos. A partir dessas apreensões, se pode descobrir a rede de conexão daquela pessoa que utiliza aquele material. Claro que a investigação nessas redes ela gera algumas dificuldades, as pessoas utilizam mecanismos para garantir o anonimato, mas o fato de nós termos aí 266 buscas e apreensões revela que o anonimato da internet não vai ser proteção para essas pessoas. As ações ocorreram em 133 cidades do país e toda a operação também foi acompanhada daqui, do Centro Integrado de Comando e Controle em tempo real. Você está mostrando aqui a integração, o Ministério da Justiça no papel de integrador com os estados e dar o suporte. A eventuais dúvidas e dificuldades elas vão ser supridas aqui pelo nosso centro. Os policiais brasileiros estão sendo capacitados com a ajuda de agentes de segurança dos Estados Unidos para identificar de forma cada vez mais rápida os crimes no ambiente cibernético. A capacitação ela é fundamental para que os policiais estejam preparados a encontrar a evidência. É a arte de buscar a evidência do crime online. É importante que a família fiscalize e acompanhe o acesso às mídias sociais, uma vez que a criança é um ser totalmente vulnerável e o adolescente um ser em evolução, em total construção da sua personalidade. Então, nesse aspecto, os pais devem se comprometer. Bem, o que todo mundo quer é a diminuição da violência e a criminalidade. O pacote anticrime já está no Congresso Nacional, deve começar a tramitar, mas para o jurista e deputado federal Luiz Flávio Gomes é preciso base, prova para que haja condenação. Ele falou. Isso é o seguinte, não se faz acordo penal para cumprimento de pena sem
denúncia recebida. O ponto de partida é uma denúncia recebida. Por quê? Aí você delimitou o que vai fazer acordo. O que você vai fazer acordo é aquilo que está escrito na denúncia. Só. Não pode negociar outras coisas fora do processo. E ademais, uma vez delimitado o campo, o juiz que vai judicializar tudo, tem que judicializar o acordo, o juiz vai ver se tem provas sobre isso. Porque se não tem nenhuma prova mínima sobre os fatos, como é que o juiz vai admitir colocar uma pena no cara se ele não tem provas mínimas? Então o réu tem que confessar perante o juiz, perante o advogado, etc. Então são truques, vou chamar assim, mas que nós estamos chamando de tropicalização para dar as devidas garantias. Este instituto pode ser interessante se priorizar penas alternativas. Se priorizar cadeião, acabou. Vai todo mundo para a cadeia de imediato. Você não vai mais esperar um processo até o final, né? Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.